Este programa é livre para todos os públicos. Confio no Senhor. Confio no Senhor. Jesus, eu confio em vós. Uma salva de palmas para Jesus. Festa, 20 anos da Festa da Misericórdia, aqui na Canção Nova. Que bom que você está aqui, meu irmão e minha irmã. E eu posso dizer isso, você é fruto da misericórdia, sim ou não? Nós somos frutos da misericórdia de Deus. Nós fomos um dia visitados por nosso Senhor. Como refletia Santo Agostinho a respeito daquela passagem de João 4. A misericórdia que encontrou a miséria. A misericórdia, Jesus, que encontrou aquela mulher, aquela samaritana, aquela excluída. Nós um dia fomos encontrados pela misericórdia de Deus, e quem não foi ainda, eu quero pedir esta graça, nesta hora, neste acampamento, neste encontro, que você também seja encontrado pela misericórdia de Deus, amém? Todos nós somos frutos da misericórdia de Deus. Quantos fizeram promessas? Eu quero estar lá na Canção Nova. É o meu sonho conhecer a Canção Nova, um pedacinho do céu. É sobre isso que nós vamos falar. Não Canção Nova, um pedacinho do céu. Mas vamos falar sobre todos nós, somos todos santuários da misericórdia. Amém? Olha para o santuário que está aí do seu lado. Parece um santuário? Dependendo do tamanho, parece uma capelinha, né? Ou um oratório. Meus irmãos, somos todos santuários da misericórdia. Mas que história é essa? Você vai entender, calma. Estamos comemorando esses 20 anos da Festa da Misericórdia aqui na Canção Nova. Fruto de uma profecia do nosso pai fundador, Padre Jonas Abib. Ele que havia feito um encontro, estava lá no encontro, acho que você já escutou isso, não é? Estava lá no encontro, em Araras, e lá uma palavra o incomodava, e aqui na Canção Nova estava acontecendo a primeira Festa da Misericórdia, há 20 anos atrás, e o Padre Jonas fez a sua reflexão, e declarou que a Canção Nova é o santuário da Divina Misericórdia. Mas ele disse também para cada membro da comunidade Canção Nova, cada membro da comunidade, vocês são o santuário, os santuários da Divina Misericórdia. Quando eu estava preparando esta reflexão, essa pregação, eu peguei um espelho e comecei a olhar para mim. Bonito? Minha mãe concorda sempre, graças a Deus. Comecei a olhar, quem deve ser o santuário da misericórdia? Eu. Quem deve ser o santuário da misericórdia? Pega o seu espelho também. Você deve ser o santuário da Divina Misericórdia. Somos todos santuários da Divina Misericórdia. Mas onde é que começa a falar a respeito de santuário na Sagrada Escritura? Lá no livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 6. Êxodo, capítulo 25, versículo 6. Aliás, versículo 8, mas no versículo 6, falando a respeito de como
O que vai conter neste santuário? O bálsamo, a lâmpada o azeite de lâmpada, o bálsamo, o óleo da unção, o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras de engaste para o efode e para o peitoral. Eles farão um santuário e eu habitarei no meio deles. Nós vamos nos lembrar, acredito que você vai se lembrar, que o povo de Deus estava lá no Egito, correto? O povo de Deus estava sofrendo lá no Egito, certo? E Deus escolheu Moisés para libertar este povo e conduzir este povo até a terra prometida. E conduzindo o povo até a terra prometida, o Senhor se manifestou a Moisés. O Senhor se manifestou ao povo de Deus. E Deus pediu que se fizesse então uma tenda, chamada tenda do encontro, onde Moisés falava com Deus, onde Moisés recebia as instruções de Deus. Quem é que precisa de instrução de Deus aí? Eis-me aqui, Senhor, presente. Quem é que precisa de uma exortação? Sempre precisamos. Quem é que precisa ser amado por nosso Senhor? E quem precisa da misericórdia então? Nós precisamos da misericórdia de Deus. E naquela tenda, naquele santuário, Deus se manifestava. A glória de Deus se manifestava. Ali Deus falava com o seu povo. Ali Deus falava com Moisés. Falava coisas boas e coisas não tão muito boas. Não é assim que o pai nos trata, que a mãe nos trata, ou que deveriam nos tratar? Quando é para elogiar, elogia. Mas quando tem que chamar atenção, chama atenção. Naquele primeiro santuário, Deus manifestava a sua glória. E eu habitarei no meio deles. Olha a promessa de Deus. Deus que quis estar com o seu povo. Deus que quis estar com você. Mas e você? Você quer estar com Deus? Deus quis estar com o seu povo. E nós queremos estar com Deus? Eu quero, Senhor. Eu quero estar com Deus. E o santuário, aquele local, era dividido em várias partes. O local do sacrifício, o local dos santos. Mas era o local do encontro. E era o local dos sacrifícios. A tenda é o local do sacrifício. O santuário é o local do sacrifício. Onde o amor de Deus é ali derramado sobre o seu povo. Local do sacrifício, local do encontro com Deus, local onde o Senhor nos instrui, onde instruiu o povo de Deus e nos instrui a cada um de nós. Era o local. Com o tempo, meus irmãos, lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 19, nós vamos notar que também Davi, o grande Davi, lembra de Davi? Pequenininho, franzino, o último dos irmãos, mas foi escolhido por Deus, não é? O Davizinho, a princípio, o ruivinho, ninguém dava nada para ele, mas ele foi escolhido pelo Senhor. E ele foi um grande guerreiro, vencedor de batalhas, no nome do Senhor, ele foi vencedor. E Davi venceu o grande Golias, se lembram? Tacou uma pedra certeira
no gigante, o gigante tombou. Já era. Tombou aquele gigante. O grande Davi, minha gente, claro, também pecou, nós nos lembramos, não é? Mas o grande Davi quis construir um templo para o Senhor. E ele foi consultar Natã. Ei, Natã, estou pensando em construir um templo para o Senhor. A minha casa é tão luxuosa, a minha casa é tão boa, mas eu quero construir. O que você acha de construir um templo para o Senhor? Natã, a princípio, o que disse? Ah, rei, seja feito como o senhor está pensando aí. Mas naquela noite, Natã, o profeta, foi visitado por Deus. E falou então a Davi. 2 Samuel, capítulo 7, versículos de 1 a 16. Mas vou ler apenas este versículo. Sim, Davi, faça conforme planejaste. Mas no sonho de Natã, houve uma revelação. Que não era Davi quem iria construir um templo, mas um descendente seu. Quem iria construir o templo? Um descendente de Davi. Quem foi o descendente de Davi? Salomão. Foi o descendente direto, não é? Ali de Davi. E de fato, meus irmãos, Davi construiu um templo. É conhecido este templo, né? O templo de Jerusalém. Salomão construiu aquele templo, construiu o templo. Hoje o que resta do templo? Se você tiver a oportunidade de ir à Terra Santa, você vai ver que não existe mais nada do templo. Malemar, existem as ruínas do muro que cercava o templo. Não existe mais o templo de Jerusalém. Não existe mais. Mas Davi foi quem construiu o templo. Ali a glória de Deus se manifestava, sim. Se manifestou, sim. A glória de Deus se manifestava naquele tempo. Volto a dizer, o Senhor instruía o seu povo ali no templo. Quando nós vamos às nossas igrejas, aos nossos santuários, o que você faz no santuário, na igreja? Fica batendo papo com a vizinha? Tem alguns batendo papo aqui, ó. Quando nós vamos ao templo, nós prestamos atenção na palavra que está sendo proclamada? Prestamos mesmo? Quando nós vamos ao templo, a gente fica reparando na roupa do outro? Olha, não é para ser assim. O templo é o local do encontro, o local do sacrifício, o local do perdão, da expiação dos pecados através do cordeiro que era imolado, do bode, da oferenda que fosse apresentada ali. Meus irmãos, a glória de Deus se manifestava no templo, no santuário. E o Padre Jonas, há 20 anos atrás, trouxe esta palavra que o incomodava, a respeito da canção nova. 2 Crônicas 7, de 14 a 16. 2 Crônicas 7, de 14 a 16. Se então meu povo, sobre o qual for invocado o meu nome, se humilhar, orar, me procurar e se converter de sua má conduta, eu escutarei do céu e lhe perdoarei o pecado e restituirei a saúde da terra. Meus ouvidos, meus olhos, melhor dizendo, meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. No templo de Jerusalém,
E o Padre Jonas conseguiu fazer essa leitura. Isso aqui é para a Canção Nova. Isso aqui é para a nossa comunidade. A oração feita neste lugar. Que lugar é este? A Canção Nova. Seria ouvida pelo Senhor. Os olhos do Senhor estão abertos, os ouvidos do Senhor atentos à oração feita neste lugar. Quem é que já teve a sua oração ouvida aqui na Canção Nova? Com a grande parte. Quem é que já foi exortado aqui? Quem é que já mudou de vida por causa de uma palavra que foi proclamada? Meus irmãos, não há dúvida de que este local é um local de graças, um local de milagres, um local de bênçãos, onde o Senhor tem se manifestado com a sua glória. Ele tem se manifestado. E o que é o templo e o que é o santuário? O significado? Recorte do céu. Pisa aí no chão um pouquinho assim, dá uma pisada aí. Você está pisando no recorte do céu. Canção Nova, um pedacinho. Quantas pessoas já disseram isso? Um pedacinho do céu. Mas meu irmão, minha irmã, eu quero ampliar um pouquinho mais. Não somente a Canção Nova, porque senão, né? Não é só a Canção Nova, não. O santuário onde você frequenta, a capela onde você frequenta, o oratório onde você frequenta, ali também é um recorte do céu. Ali você também faz uma experiência de Deus, sim ou não? Ali você também faz uma experiência com o nosso Senhor. A construção, a edificação é um local onde Deus se manifesta. Amém. Fiquemos com isso. O local, o espaço físico é um local de milagres, é um local onde Deus se manifesta. O santuário, a Canção Nova, a sua paróquia, a sua capela, o oratório, por que não dizer também a sua casa, a sua igreja doméstica? Ali Deus manifesta a sua glória, Deus manifesta a sua misericórdia. E Jesus, minha gente, Ele também valorizava o templo, Ele valorizou a sinagoga. Quantas vezes o Senhor ia até a sinagoga? Já ouvimos isso várias vezes, sim ou não? No Evangelho, nos Evangelhos. Vou citar aqui algumas vezes em que o Senhor estava no templo ou valorizava o templo. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 46. Jesus foi com Maria e José ao templo de Jerusalém. Era um costume da família de Nazaré ir ao templo. E Jesus ficou lá no templo perdido, não foi? A caravana continuou, Maria e José eles continuaram o caminho, depois voltaram. Na verdade, Jesus não estava perdido. Jesus estava no templo, falando das coisas do Pai, com aqueles mestres da lei, com aqueles fariseus, com aqueles homens que estavam ali, estavam impressionados também com ele. Jesus valorizava o templo. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35, 12, 9, depois Lucas 4:15, 4:33, Lucas 6:6, Jesus ia ao templo para ensinar, para exortar. Jesus ia ao templo e curava também as pessoas lá no templo. Jesus também valorizava o templo, minha gente. Mas lá no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13, olha só, primeiro o templo, a construção, a sinagoga, o templo de Jerusalém. Agora tem uma novidade em Jesus.
João capítulo 2, versículo 13. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus então subiu para Jerusalém. No templo, encontrou os que vendiam bois, ovelhas, pombas e os cambistas em suas bancas. Então fez um chicote com cordas e aí nós já sabemos a história, não é? O Senhor expulsou aqueles vendilhões, não é verdade? O Senhor expulsou. Não façam da casa de meu pai um covil de ladrões, uma casa de comércio. O zelo pela tua casa me consome. Os discípulos depois se lembraram desta palavra. Jesus cuidou também do templo. E depois ele disse: vocês podem destruir este templo, que em 3 dias eu reerguerei. 2,19. Jesus respondeu: destruí vós este templo, e em 3 dias eu o reerguerei. Jesus estava falando daquele templo físico? Qual templo que ele estava falando? Dele mesmo. Jesus estava falando dele. Olha só a passagem então. Do templo material, agora Jesus é o templo. Jesus é o templo. E não é verdade que aquela profecia de Ezequiel 37, do rio, lembra? Da água que jorrava do templo. E por onde aquela água passava havia vida, não é? Por onde Jesus passava, o que acontecia? A vida. Os cegos enxergavam. Os paralíticos andavam. Por onde Jesus passava, a verdadeira água viva, o templo do Senhor, agora o templo ambulante. Jesus, o templo ambulante, o santuário ambulante. Por onde ele passava, a graça acontecia. É ou não é verdade? Acontecia. Por onde o Senhor passava, a graça de Deus acontecia. Jesus dizia daquele templo ali, mas dizia também do templo que era ele, e dizia do templo também que é você, que sou eu, que somos cada um de nós. Nós, uma vez que acolhemos a Deus no nosso coração, nós também nos tornamos os templos do Senhor. Você é um templo do Senhor, amém? O que você está fazendo com o templo do Senhor? O templo do Senhor é uma chaminé? O templo do Senhor passa de mão em mão por aí? Credo! Você é o templo do Senhor. Por onde esse templo tem andado? Por onde esse templo tem andado? Prestou atenção? Por onde esse templo está andando? Lugares inconvenientes? Presta atenção, templo do Senhor. Presta atenção, filho de Deus. Você é o templo também do Senhor. Nós somos os templos do Senhor. Nós somos os santuários do Senhor. E devemos ser santuários da misericórdia. Misericórdia, Senhor. Lá na carta de São Paulo, primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Capítulo 3, versículo 9c, diz assim, aliás, 9 em diante mesmo, 3:9, pois nós somos cooperadores de Deus, e vós, lavoura de Deus, construção de Deus.
Uma outra tradução, santuário de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, versículo 10, eu, como bom arquiteto, coloquei o alicerce sobre o qual outro não pode construir. Mas cada qual veja bem que está sendo construído. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce que não está em Jesus Cristo. Ele é o alicerce e nós somos construídos nele, e nós somos e fazemos parte dele, de Jesus, nosso Senhor. Nós somos o templo de Deus, os templos de Deus, meus irmãos. Fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. E mais adiante, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13b, diz assim, o Senhor está falando aqui através de São Paulo aos casais, mas fala a cada um de nós. O corpo, porém, não é para a prostituição, ele é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E Deus que ressuscitou o Senhor, não ressuscitará também a nós, pelo seu poder? Porventura ignorais que os vossos corpos são membros de Cristo. Você é um membro de Cristo. Nós somos membros de Cristo. O santuário edificado, feito de pedras, o santuário que é o Cristo, nós que fazemos parte da igreja, que tem a cabeça Cristo, fazemos parte do corpo, então nós também somos o santuário do Senhor. Nós também somos os santuários do Senhor, e devemos ser os santuários da misericórdia. Versículo 18, fugir da devassidão. Você é um corpo do Senhor, não é? Faz parte do templo do Senhor, você é o templo do Senhor. Fugir da devassidão. Em geral, todo pecado que uma pessoa venha a cometer é exterior ao seu corpo, mas quem pratica a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Meus irmãos, acaso ignorais que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Você é templo do Espírito Santo. Por isso se cuide. Penteie o cabelo, dá uma ajeitada na barba, no bigode, passa um perfume, passa um batonzinho, né? As mulheres, né? Nós somos templos, santuários do Senhor. E devemos ser os mais belos santuários. Amém? Deixa eu dar uma olhadinha para os belos santuários aqui. Muito bem. Belos santuários. Uma salva de palmas para os belos santuários que estão aqui. Cuide-se. Você é um santuário. O santuário do Senhor. E Deus manifesta em você a glória dEle, amém? Que nosso Senhor manifeste cada vez mais a glória dEle em você, na sua vida. O nosso pai fundador, Padre Jonas, ele ensina isso num documento interno nosso, falando a respeito da construção do santuário. O santuário nosso aqui é belíssimo, né, minha gente? Grande, espaçoso, podemos participar das santas missas ali. Padre Jonas nos ensinava e nos ensina que ele não queria apenas um santuário construído ali, belo e tudo mais, mas que cada membro da comunidade fosse o santuário. E eu sei que você é Canção Nova também, então eu quero estender isso para você. Você também é o santuário. Você também deve ser o santuário da misericórdia. E fazer como aquele bom samaritano. Nos lembramos, não é?
aquele samaritano que se fez próximo daquele que estava caído. O bom samaritano foi um santuário ambulante que se preocupou com aquele que estava caído, aquele que estava quase morto. Quem é o santuário da divina misericórdia, senão aquele que se preocupa com o irmão? Seja o santuário da misericórdia e se preocupe com o seu irmão, com a sua irmã. O templo de pedras, o santuário belo, a nossa igreja paroquial histórica, a capelinha da nossa cidade, a construção, ela tem a sua importância, mas a novidade é essa: o Senhor é o santuário, Ele é o templo, e nós também somos os templos do Senhor. Nós também somos os santuários da divina misericórdia. Santuário significa o que mesmo? Recorte do céu. Então, se você é um recorte do céu, se eu sou um recorte do céu, onde você estiver, o que deve acontecer ali? O inferno? A desavença? As brigas? O que deve acontecer ali? Você é um santuário da misericórdia. Você deve levar a misericórdia. Levar a misericórdia do Senhor. Nós devemos levar a misericórdia do Senhor, meus irmãos. A nossa vida precisa ser uma vida onde o Senhor, onde as pessoas consigam ver em nós. Lá vai o santuário do Senhor. Lá vai a bênção do Senhor, no bom sentido, né? Lá vai um homem de Deus. Por onde você passa, você é uma boa notícia ou é uma má notícia? Quando as pessoas olham para mim e para você, elas dizem: lá vem a encrenca, lá vem o santo, lá vem a santa. Nós somos chamados, meus irmãos, a sermos os santuários do Senhor. Somos todos santuários do Senhor. São Francisco de Assis nos ensina: tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Olha, é forte, não é? Eu quero mudar aqui um pouquinho, né? Me permita, São Francisco de Assis. Tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único santuário que a pessoa vai poder visitar. Que tipo de santuário você é? Que tipo de santuário nós somos? Meus irmãos, nós devemos ser os santuários do Senhor, que leva a misericórdia. Como o samaritano exerceu a misericórdia, como o bom samaritano da humanidade, Jesus Cristo levou a misericórdia por onde Ele passava. Agora a responsabilidade cabe a cada um de nós. Nós devemos ser os santuários ambulantes. Devemos levar a misericórdia do Senhor. Devemos ser os braços do Senhor. Devemos ser os pés do Senhor. Devemos ser o coração do Senhor. Tem muita gente aí fora, tem, minha gente, precisando de um sorriso seu, de um abraço seu. Estão necessitados da experiência com a misericórdia de Deus. Será que um dia elas vão vir aqui? Será que um dia elas vão lá na sua paróquia? Será que um dia elas vão lá na sua capela, onde você frequenta? Talvez elas não irão. Mas olha aí, pernas para que te quero. Você é o santuário da divina misericórdia.
leve a misericórdia, onde quer que você esteja, leve a misericórdia do Senhor. Vai ficando de pé? Eu te convido. Você aceita ser o santuário do Senhor? Você aceita ser o santuário da divina misericórdia? O santuário da misericórdia. Então se converta. Se converta. Nos convertamos. O Senhor nos chama, meus irmãos. Uma vez que fomos encontrados por Ele, Ele nos amou profundamente, amém? Ele te amou profundamente, não foi? Não te amou, Orlando? Profundamente? Ele te amou profundamente, meu irmão. Ele te resgatou de onde você estava, da lama, do pecado, do mal. Ele te colocou de pé. A divina misericórdia te visitou. Os raios da misericórdia um dia penetraram o seu coração. E você se sentiu profundamente amado. Eu quero pedir nesta hora, chegando já a hora da misericórdia, que também o Senhor, mais uma vez, penetre com a sua misericórdia no seu coração. E você sinta um amor que você nunca sentiu antes na sua vida. Sim, meu irmão, você é uma pessoa profundamente amada por nosso Senhor. Deus ama você. Amém? E Ele habita aí em você, porque você acolheu o amor dEle. Amém? E Ele habita aí. Agora o seguinte, você se tornou um santuário. Põe a mão no seu coração. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado, rapidinho assim. Dá uma olhadinha. Por outro lado. Quando a gente chega na igreja, o que a gente faz lá na igreja? A gente sabe que o Santíssimo está lá, não é? O que a gente faz? A gente faz assim, né? Inclina um pouquinho. Inclina um pouquinho para essa pessoa que está aí do seu lado. Ele é um santuário. Ela é um santuário. Respeite o seu irmão. Ame o seu irmão. Levante seus braços. Você pode ser os braços também do Senhor? Tem alguém precisando de um braço amigo? De um abraço amigo? Seja o braço. Tem alguém precisando te ouvir? Eu acredito que sim. Seja ouvido do Senhor para esse irmão, para essa irmã. Você é o santuário da misericórdia. Você é o santuário da misericórdia. Vamos cantar e rezar essa canção. Eu encontrei o crucificado. E depois ele vai perguntar para mim e para você: você aceita ser o meu rosto? Você aceita ser os meus braços? Você aceita ser? Tem muita gente aí precisando do rosto do Senhor. Isso, eu já estou vendo muita gente sorrindo. Isso. Leve esse rosto bom. Leve esse rosto bom para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho. Leve a cara boa. Chega de ser rabugento. Cara fechada. Você é o santuário do Senhor. Nós somos o santuário da misericórdia. Levemos a misericórdia do Senhor. Cantemos. Eu encontrei o crucificado, desfigurado por meus pecados. Eu encontrei feridas abertas, coração transpassado. Eu encontrei o crucificado, desfigurado por meus pecados. Eu encontrei
feridas abertas, coração traspassado. E ele me perguntou: aceita ser o meu rosto? Você aceita? Aceita ser os meus olhos? É Jesus quem pergunta. Aceita ser os meus braços para abraçar com misericórdia? Aceita ser os meus pés? Aceita ser meu sorriso? Aceita ser os meus braços para abraçar com misericórdia, misericórdia. Levante seus braços e faça o seu compromisso com o Senhor. Eu quero ser, Senhor, Eu quero, Jesus. o seu rosto. Eu quero me doar. Eu quero ser, Senhor, meu rosto, os seus meus braços. olhos, meus sentidos. Eu quero ser, meus Senhor, pés. o seu coração. Eu quero inteiramente. Eu quero ser, Senhor, Jesus. o santuário da misericórdia. Cara a ti, Senhor, em mim. Eu quero ser, Eu Senhor. quero ser seu santo. Eu me comprometo a ser, Senhor. A deixar o pecado, a deixar o mal, a fazer o bem, Eu quero, Senhor. a levar a boa notícia, a ser uma boa notícia para este mundo. Para este Eu aceito ser, Senhor. Eu aceito ser. Eu aceito ser, Senhor. Eu aceito ser. Amém. Me encontrou o crucificado, de braços abertos a me acolher. Me encontrou o sangue que cura e lava minha alma. E eu respondi, diga, aceito ser o seu rosto. O seu rosto, Aceito os seus olhos, os seus olhos, aceito ser os seus braços, os seus braços, para abraçar com misericórdia. Aceito ser os seus pés, seus pés, aceito ser seu sorriso, o sorriso, aceito ser os seus braços, os seus braços, para abraçar